Sejam todos bem-vindos para mais este episódio dos Três Mosqueteiros. E como sempre, muito bem acompanhado dos meus fiéis escudeiros, Anderson Celer e Roger Valduga. E hoje, novamente, com a ilustre presença de Rick Santos, que vamos ver se a luz permanece até o final. Tem que fazer É, pacto com a luz, hein? Esse que é o ponto. agora Senhores, como vocês estão? muito bem acompanhados mais uma vez com esta ilustre presença do queridíssimo Rick, que não responde mensagens. Então, pessoal, sejam mais enfáticos quando vocês forem chamar ele para qualquer negócio. Bom, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindas e afins. Sim, bora para mais uma tentativa de gravação, né? Vamos ver até qual parte ele consegue continuar conosco. E- Mas antes, não esqueça de deixar seu like, clicar no sininho, deixar comentário, compartilhar com a mãe, vó, tio, tia, papagaio e cachorro. E que se nos seguir também no Spotify. Então, Rick, depois desse merchan, sinta-se à vontade, se apresente novamente e não esqueça de ligar seu microfone que você desligou. Boa noite, pessoal. Novamente estou aqui. Que honra, que privilégio estar entre vocês. E agora a gente não vai tentar, agora a gente vai fazer, hein? Nem que eu vou lá para a beira da praia e a gente continua isso aí ao luar. Mas agora vai dar certo. Até porque tem uma frase que diz, né, que quem tenta não faz. Exatamente. Então, vamos fazer. Então É agora a isso gente aí. vai fazer, vamos falar de É isso aí. psicogenealogia. Ó, Então, por favor, então você que já é de casa, traga-nos psicogenealogia. O que que você trouxe de novo? O que que você mais uma ferramenta na sua caixa de múltiplas terapias e formas de ajudar as pessoas que buscam melhorar, buscam se tornar pessoas melhores. Conte para nós um pouquinho sobre mais esta. sim, como você disse, né, mais uma ferramenta. Quando nós estamos no mundo das terapias, é muito comum a gente ir estudando e se aperfeiçoando, mas a psicogenealogia, ela chegou assim de um lugar que realmente eu vi que foi algo muito importante na minha jornada, muito importante na minha caminhada, e depois eu entendi por quê. Então, eu tinha até pensado em fazer um script aqui, fazer um roteiro para a gente falar, mas eu acho que fica melhor se for mais fluido, fica melhor se a gente conversar um pouco, e daí vocês vão me perguntando também, e eu acho que flui bem assim. Henrique, a psicogenealogia, ela trata algumas vertentes, algumas características, como, por exemplo, eu já vi em algumas postagens no Instagram de pessoas assim muito conceituadas, inclusive tem a Letícia, né, que Sim, ela é bem famosa, eu gosto bastante das postagens dela, que ela fala questão de tatuagens, piercings, e aí? Vamos começar pelas exatamente. tatuagens. Por exemplo, gostaria de. O que, lógico, que a gente está trazendo aqui é um estudo, o estudo ele traz a tendência do que é aquilo, que não é Uhum, uma ciência exata que se for isso é aquilo, se for aquilo é aquilo outro. Não é assim que funciona. É a observação das características daquele tipo de registro. Então, por exemplo, quem faz a tatuagem da borboleta? Essa é uma que essa traz bastante. sim. Então, quando nós falamos das tatuagens, como todos os temas da psicogenealogia, como o próprio nome já fala, nós olhamos para os dramas familiares a partir da árvore genealógica. Então, o que que significa essa tatuagem? O que que significa esse piercing? A gente precisa ver que aquele registro feito no corpo tem uma referência já de algo que aconteceu no sistema. A pessoa, ela tatua algo em referência a uma dor. Porque, na verdade, quando nós machucamos a nossa pele para inserir ali um símbolo, nós estamos inserindo ali, estamos inserindo aquela ferida para deixar claro que algo marcou
a nossa vida, algo marcou o nosso sistema. Então, como que a gente decifra as tatuagens? Nós deciframos à luz da árvore genealógica. Então, por que que nós fazemos tatuagem? Eu falo nós porque eu tenho mais ou menos 7, né? Então, por que que nós fazemos tatuagens? Nós fazemos tatuagens para deixar esse registro de dores do nosso sistema. Por exemplo, vou falar de uma tatuagem, uma das minhas preferidas que eu tenho no braço direito, que é a tatuagem que eu tenho aqui, que é o martelo de Thor e o capacete. Embora não seja o Thor propriamente dito, essa tatuagem ela revela algo muito profundo a respeito do meu sistema. Por quê? Quando a gente fala de trovão, que é Thor, o deus do trovão, quando a gente está falando de eletricidade, nós estamos falando de masculino. Porque nós vamos observar que tudo é simbólico. O mundo, o universo, ele tem alguns símbolos. Então, quando eu tenho essa tatuagem, eu estou reparando, eu estou, na verdade, também olhando para uma dor referente ao masculino, referente à paternidade. Quando eu falo paternidade, não estou falando de meus filhos, até porque eu ainda não tenho. Mas estou falando que algo machucou, algo feriu o meu sistema e eu, achando que estava ali conectado com o Deus do Trovão, estava simplesmente evidenciando que algo na minha linhagem masculina havia uma ferida. Então, eu vou e registro isso no corpo. Por que que eu sei que está referente ao, por que que eu sei que é algo referente ao masculino? Porque eu trago aqui algo relacionado à eletricidade, entende? Então um ponto interessante, até, né, brincadeiras à parte. Então, por exemplo, a pessoa que tem muito problema de falta de energia na sua casa, será que ela tem também questão com o masculino que precisa ser visto? Exatamente. E é interessante você tocar nesse ponto, porque é exatamente isso que nós fazemos enquanto psicoginealogistas. A gente não determina, a gente traz perguntas. Entende? Então, por exemplo, será que existe algo referente ao masculino no campo, quando a gente tem a referência da eletricidade, será que existe algo referente ao masculino? Então a gente olha não só para as tatuagens, mas para os eletricistas, que é uma forma de reparar também esse masculino, entende? Então nós vamos olhar os símbolos, o que a pessoa quis evidenciar com aquilo. Por exemplo, quando a pessoa tatua algo relacionado ao feminino, por exemplo, uma lua, a gente sabe que a gente sabe que a lua está relacionada com a mãe, por quê? O sol, ele representa o pai, porque o sol, ele é um calor abrasador, o sol é ardência. Se tu está dirigindo, por exemplo, e vem sol nos teus olhos, você precisa, na maioria dos casos, se proteger, porque essa é a energia do masculino. Então, se uma pessoa tatua a lua, que é o contrário, vamos assim dizer, ela está evidenciando ali que existe uma dor referente ao feminino. Então a gente olha e trazemos perguntas para que a pessoa entenda, à luz da árvore genealógica dela, se existe, por exemplo, alguma mulher que sofreu algum tipo de abuso, se existe alguma mulher que foi abandonada, se existe alguma mulher que tudo que está envolvido ali no feminino, se existe algum conflito com o materno, são perguntas que nós trazemos para que a pessoa entenda se aquilo está ou não conectado com a história. Entende? Mas fato é, todas as nossas tatuagens elas são feitas para registrar uma dor do nosso sistema. Quando nós olhamos, por exemplo, tatuagens que são a metade, eu desenho a metade de uma pessoa, eu desenho a metade de um objeto. Nós procuramos na árvore genealógica dessa pessoa se, por exemplo, não tem gêmeos, que a pessoa desenhou só a metade, entende? Ou, por exemplo, a pessoa ela tem só a metade do corpo tatuado. Então, é uma linguagem simbólica que todo dia a gente vai aprendendo e a gente vai entendendo que as tatuagens elas são simbólicas. Água, por exemplo, tatuagens que têm conexão com água, também tem relação com o feminino, porque as emoções estão relacionadas à água e emoções é relacionado ao feminino. Se tem uma tatuagem que tem uma simbologia de algo que, por exemplo, que é uma prata.
prata também é feminino, ouro é masculino. Então, quando um cliente chega com uma tatuagem para mim, eu tenho que entender primeiro por quê, o que estava na cabeça dele quando ele fez aquela tatuagem. O que que você quis registrar no seu corpo? Porque primeiro a gente parte para o literal. Depois que ele explica, eu tento entender o que que aquele símbolo quer mostrar para a dor do sistema. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma tatuagem na cabeça. Tatuagem na cabeça, nós vamos procurar nesse sistema se existe alguma dor referente à função pai. Porque cabeça, liderança é pai. Entende? Então, se ela faz uma tatuagem na cabeça, a gente procura isso. Se ela faz uma tatuagem, por exemplo, nessa parte do braço, a gente procura se existiu algum conflito onde alguém precisou se defender. Entende? Muitas vezes a pessoa faz uma tatuagem, por exemplo, eu vou tatuar um santo com a mão assim. Muitas vezes a pessoa ela se conecta com isso, mas por detrás dessa tatuagem, dessa dor, pode ser que esse gesto simbólico seja um ancestral implorando para viver. Por exemplo, não me mata, por favor. E a pessoa, o que que ela registra no corpo? Uma imagem, né, uma imagem simbólica de alguém fazendo este sinal. Então, quando nós falamos de tatuagens na psicogenealogia, a gente vai muito além do só literal. A gente olha o que aconteceu na história daquela pessoa, porque nós vamos observar que nós somos, de fato, a continuação da história do nosso clã. Então, Sim. se você tem uma treta na sua vida, pode olhar que algum antepassado seu viveu isso em algum grau. E as tatuagens, bem como pintas também, às vezes a pessoa ela tem uma pinta na parte do corpo. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma pinta exatamente no lugar onde um ancestral tomou um tiro. Então, se a pessoa não tem tatuagem, aí a gente observa também, ela tem alguma mancha no corpo? Ela tem alguma cicatriz? Epigeneticamente falando, e dos casos que eu já vi também sendo relatados dentro desse universo, muitas vezes um ancestral é ferido em determinada parte do corpo, daí depois um descendente vem com uma cicatriz, ou vem com, sabe aquelas marcas que são registradas no corpo que, pô, a pessoa nem se machucou, ou a pessoa já nasceu com aquilo, como? Então a gente observa muito essa questão. Quando a gente fala de piercings, por exemplo, quando nós temos um piercing aqui na sobrancelha, nós olhamos. Essa parte do nosso corpo serve para ver. Então, existe algo que foi visto e que feriu a pessoa? Ou que feriu um ancestral dessa pessoa? Então, o tempo todo eu vou estar ali recorrendo à árvore genealógica, porque é ali que vai me contar aonde esse fato, onde isso começou. Também existe uma parte simbólica e uma representatividade. Aqui eu vou trazer muita linguagem simbólica e antes de explicar um pouquinho sobre simbologia, eu vou explicar também como que nós nos conectamos a isso, que é assim, pô, como que o Rick fala de simbologia, sendo que tem pessoas que nem nunca viram esse símbolo? Então, a pessoa não precisa ter visto o símbolo. A gente está falando aqui de informações que estão no inconsciente coletivo. A Sim. gente está falando de pessoas que acessam símbolos que já de fato estão ali como se fosse em uma nuvem, e daí uma pessoa pode viver lá numa ilha, mas ela sabe que aquilo tem uma representatividade. Sim. Então, quando nós estamos falando de piercing, por exemplo, além de um piercing, por exemplo, aqui na sobrancelha, nós perguntarmos para a pessoa se teve algo que feriu ou alguém que se machucou com algo que foi visto, essa parte do nosso corpo os nossos olhos. Então, aqui nos olhos e no nariz, é como se nós tivéssemos testículos e aqui um falo masculino. Simbolicamente representa isso. Então, uma pessoa tem um piercing no nariz. Nós vamos perguntar
para ela, baseado na árvore genealógica, se algum ancestral teve algum problema sexual, algum problema de fato nessa parte genital do corpo, nessa parte do corpo, do falo masculino. Então, nós vamos olhar para isso. No Então, caso, Henrique, é só para essa pergunta, só para a gente não, pra eu não perder o gancho. Mas, por exemplo, esse exemplo que você trouxe agora seria, por exemplo, um homem que tem um piercing no nariz nessa região, ou, por exemplo, se uma mulher tem também é a mesma coisa. Como que é a mesma consegue que coisa. diferencia isso? A mesma É a coisa, mesma né? coisa. Tá, Então, nós vamos trazer perguntas até tá. entender o símbolo. Então, eu trouxe um exemplo. Então, por exemplo, Uhum. vamos supor que, assim como o Hammer, eu tenho um ancestral que teve câncer no testículo. Então, a pessoa vem e ela vai ter uma marca evidenciando aquilo. Entende? Então, cada parte do corpo vai evidenciar algo. Então, assim como essa parte evidencia o órgão genital masculino, simbolicamente, nós temos aqui embaixo também uma representação do órgão sexual feminino. Entende? Então, temos um piercing na língua, um piercing na boca. Será que houve algum abuso? Será que houve uma violência sexual? Então, a gente vai muito, faz uma pesquisa muito profunda. Tem um piercing na boca. Será que algo que foi dito machucou alguém? Será que uma palavra proferida fez com que alguém se separasse, alguém fosse embora? Então, nós trazemos perguntas, porque essas perguntas vão ajudar a pessoa a entender o que de fato está conectado. Então, por isso que para a pessoa entender o símbolo que ela quer trazer, ferindo o corpo, fazendo uma tatuagem, para a pessoa entender a história dela, ela precisa olhar para a árvore. Então, a nossa referência sempre vai ser o quê? Árvore, árvore, árvore e árvore. É ali que vai estar o segredo. É como se a gente fosse um detetive e nessa missão de investigação nós vamos encontrando ali criptas. Entende? Então, nós vamos ali vendo as camadas do que está envolvido. Porque a pessoa pode estar passando por uma situação reproduzindo algo que aconteceu no passado. Sim. Então, quando nós olhamos para a árvore, nós entendemos quais que são os conflitos à luz da árvore genealógica. Então, quando nós Henrique, falamos de... só Sim. para trazer um link, né? Quando a gente Aham. olha para psicanálise, a gente traz Jung, Jung falava muito de símbolos, né? E tem uma correlação, né? Você traz da árvore, mas também a gente tem o lado do inconsciente. Como você trouxe, né, o símbolo, a pessoa nunca viu o símbolo e tatua o símbolo. É porque inconscientemente esse símbolo representa algo para ela. Esse símbolo representa o momento dela. Então, como você trouxe, né, como tem esse aspecto é, sistêmico, ou seja, que vem de geração para geração, que você vai tatuar referente à tua linhagem, mas também tem o seu momento, né? Como o Jung sempre traz na questão de simbologia, cada símbolo vai representar algo, algum momento na vida. Como de repente alguém que tatua uma caveira no braço, ele está tentando apaziguar a sombra dele, né? Tá tentando ver ali se integrar com a sombra. Ou de repente uma pessoa muito contida, muito reprimida, tatua, faz uma tatuagem um pouco mais extravagante, como se fosse um sinal de tentar se libertar do que é. Então assim, toda tatuagem tem um significado. Às vezes não é o significado que você acha que é, né, de primeira instância. E eu falo isso porque esses dias eu estava conversando com o meu assistente de IA, discutindo, eu discuto com ele, né? Eu tenho um assistente aqui para esse tipo de situação, e eu comecei a discutir sobre as minhas tatuagens. E é engraçado que eu comecei a reparar nas minhas tatuagens, entender o meu momento e que cada uma representava. Então tá bem longe de que, na verdade, elas são de fato, né? Elas têm uma ligação mais profunda com o meu momento, com cada ponto, com cada momento que eu as fiz, e cada uma delas tem uma ligação. A representação original delas com o meu momento, elas têm uma ligação. Foi de forma consciente? Não. Uma sim, as outras não. Mas é isso que a gente tem que olhar. É sempre olhar por trás daquilo que se apresenta, né? Não olhar de forma genérica, mas mais profunda. Exato, exatamente. Por exemplo, né, eu tô vendo a sua cadeira e muitas pessoas tatuam asas no corpo. Quando uma pessoa morre, muitas pessoas viram e falam, poxa, fulano morreu e virou um anjinho.
Então, muitas vezes, essas asas que essa pessoa tatua está representando o quê? Está representando uma morte que aconteceu no sistema, mas que talvez ela foi mal elaborada, ela não foi vista, ela ficou escondida, ou de fato uma pessoa ela foi rechaçada, uma pessoa, por exemplo, que tinha problemas com álcool, problemas com drogas, problemas com jogos, tinha algum vício, e a família rejeita. Então, alguma outra pessoa vem e traz essa conexão, né? Traz esse símbolo de existe um morto que eu carrego e eu trago no meu corpo essa ferida. Principalmente dependendo do lugar que a pessoa expõe, outras pessoas também entram em contato com aquilo. Então a nossa alma ela é muito inclusiva, a nossa alma ela está incluindo o tempo todo. Então, sim, toda tatuagem ela tem um significado muito profundo para nós, mas principalmente para expressar uma dor que nós temos. Então, esse processo de olhar para as tatuagens é um processo muito profundo. É um processo que, de fato, a gente precisa estar ali não só para julgar a pessoa, mas para entender o que aquela tatuagem quer mostrar, qual a dor que aquela tatuagem quer mostrar. E através de uma tatuagem, a pessoa ela pode já ali perceber muitas peças do quebra-cabeça. Eu, por exemplo, até um tempo atrás, eu achava que tinha uma tatuagem no braço por causa de Thor. Mas depois aquilo foi me mostrar uma dor muito mais profunda que eu estava passando quando eu fiz essa marca no meu corpo. Então, quando a gente olha para esse processo, a gente entende que nós precisamos nos aprofundar, a gente precisa, muitas vezes, até mesmo é, abrir mão do nosso conhecimento, assim como a gente faz na constelação, e tentar entender. Até porque algumas tatuagens, elas são feitas para que a pessoa se identifique com outras pessoas de um determinado grupo. Ou seja, por exemplo, tem prisioneiros que têm tatuagens que são características. Pertencimento, né? Dizer, oi? Pertencimento, né? Pertencimento. Então, para pertencer, eu acho que eu estou fazendo uma tatuagem que eu criei, que eu inventei, ou que eu vi na internet e achei muito legal. Mas muitas vezes eu estou registrando um símbolo no meu corpo, estou registrando ali uma ferida que um ancestral teve de ter cometido um crime, ter pago por isso, e muitas vezes ter sido excluído pelo clã. Então, se nós somos simétricos a essas pessoas, e simetria todo mundo tem com os nossos ancestrais, se nós somos simétricos, a gente vai trazer ali evidências nas questões que nós passamos, nas dificuldades, nos problemas que nós enfrentamos, de qual que foi a trama que o nosso familiar ele viveu lá no passado. Então, olhar para tatuagens em piercings é olhar para dores, é como se fosse decodificar uma dor e entender através de perguntas, não de alegações, o que está acontecendo. Ô, Porque Rick, dentro da psicogenealogia, a gente não toma a tomada de consciência da pessoa, a gente não ocupa esse papel. Nós fazemos a pergunta para que a pessoa entenda, para que a pessoa busque o que está acontecendo. ô, Rick, só para continuar com você trazendo piercings e tatuagens, né? E na questão, na parte física, quando eu falo assim, ou no machucado, ou até mesmo em uma deficiência, não falando que deficiência é um problema ancestral, a gente está Uhum. trazendo para um olhar mais profundo, tá? Até para alguém falar que a gente é capacitista, pelo amor de Deus. Se Uhum. você tá achando isso, desligue e vai para casa, vai dormir. É, assim, que a gente olha um olhar mais profundo, uma pessoa com uma deficiência física, ou um machucado, ou até mesmo algo mais grave em certas regiões do corpo, isso também tem ligação? A gente consegue ver isso dentro da psicogenealogia? Sim, o nosso corpo humano, ele é muito fofoqueiro. Então, nós observamos exatamente todos esses detalhes. Observamos a lateralidade, qual lado do corpo da pessoa tem um piercing, uma tatuagem, uma pinta. Nós observamos também o que aquilo está querendo mostrar. Nós observamos de forma muito profunda o que aquilo quer, o que precisa ser incluído naquele sistema. Quando nós falamos, por exemplo, de pessoas, tu perguntou de pessoas que têm alguma deficiência, vou falar de uma característica muito comum que existe hoje, que é
por exemplo, pessoas que têm TDAH, que vem acompanhado de um hiperfoco, na maioria dos casos, né? Então, o que que essa pessoa que está querendo mostrar? Por que que a pessoa vem com um hiperfoco em algo? A pessoa vem com um hiperfoco em algo porque no passado alguém se sentiu desfocado, alguém se sentiu sem foco. Então, a pessoa meio que para compensar a falta de foco, ela traz um hiperfoco. Então, são evidências e que muitas pessoas hoje, ao ter um diagnóstico, muitas pessoas se apoiam nisso. Ah, eu tenho TDAH, então eu tenho hiperfoco, isso é ruim. Opa, eu tenho TDAH, tenho hiperfoco e estou trazendo para o meu sistema algo muito importante. Então, sim, tudo isso que acontece com, tudo que acontece com o ser, com tudo que acontece dentro da gente é expresso no corpo. Até porque o corpo ele é o mensageiro da alma. Então o corpo ele vai entregar mesmo, onde a pessoa se machucou, onde a pessoa onde a pessoa tem uma deficiência, ele vai estar sempre denunciando o que aconteceu. Por exemplo, dentro da psicogenealogia tem um caso de um cliente que uma ancestral ela foi violentada com uma arma na boca. E uma pessoa que estava conectada a essa ancestral, ela tinha dificuldade com fala, entende? Então, tudo vai evidenciar como é o formato de onde o trauma começou, como aquela situação que de fato trouxe ali uma mudança para a vida da pessoa. Então, a gente vai olhar esse caso com muita profundidade, a gente vai olhar a essa luz. Então, sim, existe sim uma evidência nisso tudo. Que, aproveitando então, além de, vamos expandir um pouco a conversa. Além de tatuagem, além de piercing, além de pintas, né? Questão de, por exemplo, pelos, que tem gente, por exemplo, eu sou um que eu tenho mais barba de um lado do que do outro, né? Isso tem diferença, pessoal? A mesma coisa com questão de cabelo. Sim, isso tem diferença. Então, a gente olha aí para a lateralidade, qual lado do rosto, por exemplo, você tem mais pelos. Mas para a gente ter uma resposta mais assertiva disso, a gente precisa entender um pouquinho da sua história lá na sua árvore. Entende? Então a gente sempre vai estar jogando lá para a árvore. O que aconteceu lá na árvore? Até porque o que acontece lá na árvore, nós trazemos, nós como descendentes desse sistema, nós vamos trazer ou para nos identificar e fazer igual. Então, por exemplo, eu tenho um tio que foi assassino, eu sou simétrico a ele, então eu também tenho uma pulsão de assassinato dentro de mim. Ou eu tenho um tio que foi assassino, eu sou simétrico a ele, e eu venho para reparar, eu venho para fazer uma homeostase, venho para equilibrar isso. Então, qual que vai ser a minha escolha? Eu escolho ser um padre, eu escolho ser uma pessoa extremamente religiosa. Eu escolhi ser uma pessoa que tem uma mania de limpeza, porque é como se eu estivesse tentando limpar aquilo que aconteceu no clã, entende? Então, todas as perguntas que nós temos, a gente precisa olhar para a árvore, a gente precisa entender o que aconteceu. Quais são as pessoas que essa pessoa tem simetria? Quais são os familiares, os ancestrais que essa pessoa tem simetria? Como que nós observamos as simetrias? Nós observamos as simetrias por ordem de nascimento. Então, se eu, por exemplo, que é o meu caso, eu sou o primeiro filho, eu sou simétrico aos primeiros filhos do meu sistema. Então, se o meu pai também é primeiro filho, eu sou simétrico ao meu pai. Nós também observamos as simetrias por nomes, nomes que são repetidos, nomes que têm o mesmo significado. Então, por exemplo, é o caso de um cliente que eu atendi hoje. Ele se chama Pedro e o avô também se chama Pedro. Ou pode ter o caso também de uma pessoa que se chama Clara, mas a avó se chama Branca. Então, são ali por isso que eu falo que são criptas, né? Que são coisas que nós observamos onde o sistema ele traz ali similaridades e essas similaridades nos conectam.
Então, é como eu estava explicando daquela outra vez, o sistema, ele é único. Nós temos a nossa individualidade, mas ele é único. Então, por exemplo, eu tenho um ancestral que ele teve um determinado modo de vida e ele, por exemplo, assassinou. Então, eu, que sou conectado a esse sistema para fazer essa homeostase, eu venho com uma característica para reparar aquilo que foi feito. Então, como que o sistema se assegura que isso vai acontecer? Ele se assegura pelas simetrias, ele se assegura trazendo uma outra pessoa com um nome igual, ele se assegura trazendo uma outra pessoa que tem uma aparência muito similar, né? Tem pessoas que, por exemplo, que são muito parecidas com o avô, com o bisavô. Então, são formas que o sistema tem de garantir que aquele assassinato vai ser visto, reparado, aquele assassinato ele vai ser incluído. Então, o sistema ele vai crescendo, se desenvolvendo e vai trazendo aí à tona essas situações que aconteceram para que nós, que somos a continuação dessa história, a gente lide com isso tudo. Então, quando nós estamos ali com o nosso psicogenociograma, a gente vai dar profundamente para todas essas questões sempre à luz da nossa árvore genealógica. Ô, Rick, e você pode explicar como você faz essa análise, se é por fala, porque muitas pessoas nem sabem a história por trás, né? Não tem essa noção. Uhum. Como é que você faz? É parecido com a constelação familiar? Não, não é. Existe um outro método. Como é que funciona? É diferente da constelação familiar, é bem diferente, porque na constelação a gente trabalha só não, né? A gente trabalha a percepção de campo, então, que é algo muito valioso, mas na psicogenealogia a gente traz para a pessoa de forma assertiva: olha, você é conectada com seu pai. Sabe a sua tia que tem um nome igual a você? Você é similar, você é conectado a ela. O que nós chamamos de double e Gizam. Entende? Então é diferente por isso. É diferente porque quando você faz o mapa, você entende ali, olha, estou conectado com essa e essa pessoa. É diferente nesse sentido. E por que Uhum. que é similar também? Porque a partir do momento que você começa a estudar a biografia daquela pessoa, a história daquela pessoa, você começa a se desidentificar daquilo, porque você entende que aquilo foi uma questão da pessoa e você consegue fazer diferente. Então, como que é um processo hoje de atendimento na psicogenealogia? A pessoa preenche um formulário, tá? Nesse formulário ela vai preencher várias informações ali que vai servir para que a gente tenha ali um diagnóstico. Mas, acima de tudo, uma das primeiras coisas que o formulário tem é o que a pessoa quer resolver, a ordem de consulta, o motivo de consulta. O que que aquela pessoa quer resolver? Porque é a partir dali que a gente vai ter todo o olhar. Então a gente não vai ficar tentando achar ou adivinhar as coisas. A pessoa traz uma queixa, então nós começamos a partir daquela queixa a entender assimetrias. Nós começamos a entender, por exemplo, o projeto sentido gestacional daquela pessoa. Porque, por exemplo, essa parte é uma parte muito essencial dentro desse processo, porque é ali que a pessoa entende para que que ela veio no mundo. Eu sou um filho, por exemplo, bastardo. Eu sou um filho, por exemplo, que veio ao mundo para unir meu pai e a minha mãe. A minha mãe, com a tentativa de deixar meu pai mais próximo, ela ficou grávida de mim. Eu sou o filho, o que acontecia muito, eu sou o filho que vai garantir que os meus pais tenham alguém para cuidar deles na velhice. Eu sou um filho fruto de abuso. Então a gente precisa entender qual que foi o seu projeto sentido gestacional. Como que começou a sua história? Porque dependendo de como começou a sua história, você vai entender que você está cumprindo ali um papel conectado a esse processo de o porquê a sua vida se iniciou. Então, esse processo ele é muito importante. Ele é muito importante e muitas pessoas não sabem por que que estão aqui. Muitas pessoas não entendem por que que eu estou aqui. Talvez nunca perguntou para o pai e para a mãe. E é uma parte muito importante de todo esse processo, tá?
Então, a pessoa ela preenche o nome, a pessoa preenche o projeto de sentido gestacional, a pessoa preenche a queixa, os objetivos que ela tem, ela preenche também o que que ela busca para o futuro. Então, é um processo bem completo. São 11 páginas que a pessoa preenche ali Caramba. para que a gente entenda ali realmente o que aconteceu. A gente entende, por exemplo, nessa ficha se a pessoa ela tem histórico de suicídios na família, de doenças. A gente tenta entender como que é a relação da pessoa com os pais, com os irmãos. Então, é algo bem mais prático e algo bem mais pontual, baseado nessa análise. E é uma análise muito profunda que só da pessoa começar a preencher o formulário, a gente já começa a fazer a análise. Que a gente já começa analisando a letra, a gente já começa analisando a forma que a pessoa responde, a gente começa percebendo se a pessoa, por exemplo, esqueceu de responder algo, entende? Eu tava até falando da primeira vez que eu vim gravar com vocês, que eu recebi um formulário de uma pessoa que ela tinha assim, muitos erros de ortografia. E erros de ortografia a gente olha sempre para a relação da pessoa com o pai. Porque quando eu não tenho ali a ortografia, ela precisa obedecer algumas regras gramaticais, e regra é pai. Então, assim que eu comecei a ler ali o formulário, eu vi que tinha alguma questão ali com o pai. Aí tô lendo, e vários erros de ortografia, vários erros de ortografia, toda frase com erros de ortografia. E uma das coisas que ela preencheu é: eu acho que sou filho do amante da minha mãe. Ou seja, ela foi criada como uma pessoa, tinha uma família, pai e mãe ali, mas ela acha que ela é filha de uma outra pessoa. Então, ali no formulário, se ela não falasse, eu já ia saber que teria um conflito. Mas como ela falou, o conflito ficou mais claro ainda, ficou mais evidente. Entende? Então, é uma forma de você entender como que, coletando essas informações do sistema, do clã, da etnia, uma forma de você entender como que você vai direcionar essa pessoa. E é um atendimento muito completo, onde você, para dar para você dar um direcionamento para essa pessoa, muitas vezes você faz uma análise até geográfica e uma análise histórica. Eu preciso entender o que aconteceu com os italianos quando essa pessoa nasceu. O que aconteceu com os negros quando essa pessoa nasceu? Era um ano de guerra, era um ano de mudança política? O que estava acontecendo no mundo? Porque tudo isso vai interferir e tudo isso vai afetar a forma que a pessoa funciona no mundo. Então, é algo muito completo, muito, muito, muito completo. Que, e agora, enquanto tu estava falando a questão da ortografia, por exemplo, tu falou que o erro ortográfico tem relação com o masculino, com o pai, por causa das normas, das regras. Mas se a mãe ou a avó dessa pessoa, dessa criatura, fosse uma professora de português, o quanto isso iria interferir na interpretação? Cara, quando a alma ela tem que trazer alguma evidência, ela vai trazer independente da profissão dos pais. Entende? Se algo precisa ser visto, aquilo vai ser mais forte do que a profissão dos pais. Então, por exemplo, eu tenho tias professoras, minhas tias vão assistir isso, mas tomara que não fiquem bravas comigo. Eu tenho tias que são professoras que elas já ouviram. Fulano, ciclano nem parece seu filho. Entende? Então, assim, não importa se a pessoa é professora ou não. Se existe algo para vir à tona no sistema, aquilo vai vir. Assim como, por exemplo, se o pai é policial, o filho pode ser um bandido, por exemplo. Entende? Então, se tiver que acontecer, se aquela alma tiver que mostrar algo para a família, aquilo vem à tona e vem assim, independente da narrativa que a gente coloca ali. E, e também o quanto se repete, né? Porque agora tu falando a questão, voltando um pouco mais no contexto, até mesmo a questão das pintas, né? Eu tenho é bacana porque são vários pontos aí que tu vai falando e a gente vai aqui ouvindo e fazendo conta.
Porque na, na minha família tem muitas pessoas da área da saúde. Inclusive, eu tenho uma das minhas primas que ela é dermatologista. E ela fala que essa questão das pintas, que meu avô tinha muita pinta, minhas tias tinham muitas pintas, meu pai tem muita pinta, o meu tio pai desta minha prima dermatologista tem muita pinta, a minha prima dermatologista tem muitas pintas e eu também tenho muitas pintas. Aham. Tanto que era engraçado porque era aquela coisa do eu ia lá e eu dizia, tá, vamos tirar essa e essa. E ela me olhava e dizia, tu é assim, fica com essas pintas, porque a família inteira é assim. Como se fosse uma marca da família. Exato. Se um cliente como você vem, por exemplo, para fazer um processo comigo, eu perguntaria para ele, e como eu disse, tá? Trago perguntas. Perguntas, vai gerar respostas sim ou não. Então, por exemplo, será que existiu ali quando a gente fala de pele, né? Quando a gente está falando de conflitos, de derme, a gente está falando de conflitos de toque, de separação, ou um toque que eu quero, repelir, entende? Então, aquilo quer mostrar algo. Aquela pinta, aquelas pintas, elas querem mostrar algo. Quando a gente olha para a história, a gente olha um pouquinho para a história, por exemplo, do país onde você veio, a gente vai se aprofundando e entendendo o que que é aquelas pintas ali, qual que é a cripta por detrás daquelas pintas. Porque sempre quer mostrar algo, sempre vai ser evidência de algo. A gente costuma dizer, né, que pegando a vertente sistêmica, especificamente, que a questão nunca é a questão. A questão é uma forma, digamos assim, ilustrativa de algo que está te gerando desconforto, repetição, enfim, algo que você entende que não está adequado para que você possa olhar e aí sim você chegar à origem. E o que você está trazendo é muito nessa linha. Por exemplo, muitas pessoas podem estar nos assistindo ou nos ouvindo no Spotify falando assim, poxa, mas, poxa, eu tenho tatuagem e não tem nada a ver com o que ele está falando. Eu fiz porque eu fiquei feliz, ou porque meu filho nasceu, ou porque, enfim, qualquer coisa que seja. Mas aí eu penso que aquela frase de Jung cabe bastante. Enquanto você não se tornar ou inconsciente consciente, ele vai conduzir sua vida e nesse caso você vai dizer que foi coincidência, né, não destino, porque na verdade não é, na verdade são formas de você trazer à tona algo que pode vir a ser importante, como você trouxe, né? É uma dor, é algo que precisa estar pedindo sua atenção. Então, como que isso pode funcionar pelo que eu estou entendendo? Por exemplo, se a pessoa ela tem uma tatuagem específica e ela sempre tem determinada situação na sua vida que não está legal, pode ser que essa tatuagem seja justamente o pedido de atenção para que a pessoa olhe e consiga trazer a transformação que ela está buscando, que de forma inconsciente ela trouxe a marca no corpo. Assim como qualquer outra coisa que pode surgir, como muitas pessoas, né, falam, quem tem dedo podre sempre escolhe o mesmo tipo de parceiro para se relacionar. Não é coincidência. Não é que você tem o dedo podre, na verdade você tem uma questão que precisa ser vista. Enquanto você não ver isso, enquanto você não resolver, sim, você vai continuar com o dedo apontando para aquele que justamente vai fazer com que você passe novamente o desconforto e você possa resolver a situação. Ô, Robson, Exatamente. só para trazer assim, por isso que eu falo, às vezes parece loucura, mas meu assistente, quando eu conversei com ele falando sobre símbolos, tatuagem, ele trouxe uma frase que eu achei sensacional, que é o seguinte: o inconsciente sempre reconhece seus iguais antes que o ego consiga racionalizá-los. E tudo que a gente está falando é isso, né? Nossas ações são muito mais inconscientes do que conscientes. Então, para deixar bem claro aqui que o Rick está trazendo, que o Robson trouxe, que até o Rick trouxe no começo, que são não é nada assertivo, né? Ele traz ali coisas para que a gente questione, para que a gente busque para achar a solução, né? Então, assim, o inconsciente, ele age muito mais rápido, ele age com muito mais velocidade do que nossa racionalização. Então, nós somos movidos pelo inconsciente.
né? O desejo mascarado, o trauma mascarado, e a gente acha que estamos fazendo de forma consciente, mas não estamos. A mesma coisa do sistema. Nós somos leais, mas a gente sabe que é leal? Não sabe. A gente sabe que a gente está fazendo isso porque eu quero. Muitas vezes não é nem porque você quer, você acha que você quer, você está fazendo por serviço a algo, ou a seu próprio inconsciente, ou alguém que veio atrás. Que teu inconsciente já se identificou com ele, só que você ainda não sabe. Então, tudo que a gente está trazendo aqui é um olhar muito mais profundo, que para muitas pessoas que vivem somente no consciente, quando eu falo no consciente, é que acham que vive só no consciente e não vão conseguir compreender. Para compreender tudo o que está vindo aqui, você precisa se abrir ao novo. O que é se abrir ao novo? Sem julgamento, né? Sem preconceitos, é abrir, escutar e olhar para ver se é para você. Isso aqui é para você se questionar. É para você olhar para a tua vida e ver que certos problemas, certas ações, certas questões aconteceram que muitas vezes não foi você que escolheu de forma consciente. Foi teu inconsciente que levou a fazer isso. E aqui a gente está trazendo o quê? Qual pode ser o motivo, né? Como a gente sempre traz, né? A gente procura trazer esses motivos, essas ilustrações e de forma assim muito rica, que a gente está tendo aqui a explicação do Rick, de que assim, poxa, se você tem alguma questão e que você tá te chamando a atenção, poxa, dê uma olhada nisso. Ah, não, eu tenho 58 tatuagens e minha vida é maravilhosa. Então tá bom, esse papo não é para você, tá tudo certo. Entende? E assim, você tá achando que tá maravilhoso e tá tudo bem também. Então, como a gente sempre diz aqui, a gente procura elucidar, trazer esclarecimento, trazer informação, trazer conhecimento para caso daquelas pessoas que se identifiquem com algo que está sendo dito aqui e falem assim: opa, peraí, eu acho que faz sentido o que ele está falando e na minha vida tem essa questão. Opa, peraí, então olhe para isso. Vá olhar para isso aí, está uma grande pista de algo que você pode transformar é, uma parcela ou boa parte da sua vida e ela se tornar cada vez mais leve. É isso que a gente está trazendo aqui. E como o Rick já falou, e eu vou frisar mais uma vez, e não é 0 ou 1. Ah, se você tem a tatuagem XYZ, é porque sua questão, o seu ancestral aconteceu exatamente a mesma coisa. Não. É aqui o que está se trazendo é a observação de estudos. E as observações mostram que, na grande maioria, é algo relacionado a isso, ou como o Rick trouxe, nos pacientes, né, nas pessoas que chegaram até ele, foi o que ele identificou de situação. Ah, se você for lá, vai ser igual? Muito provavelmente não. Vai ter certa similaridade, mas vai ser exatamente igual? Muito provável que não. Até porque somos seres individuais e cada um tem uma história e cada um tem um sistema com as suas devidas características. Certo, Rick? Exatamente. E a tomada de consciência, o poder da tomada de consciência nisso tudo, cara, é muito importante. Porque a partir do momento que você tem consciência, você deixa de se identificar e você gera um novo processo. Você gera um novo movimento. Eu entendo que o processo do meu tio ou da minha avó, que eu estou conectado, foi assim, mas o meu pode ser diferente. Então eu entendo o meu comportamento. Então eu entendo os meus relacionamentos, porque muitas vezes, por exemplo, uma pessoa que nasceu na data do casamento de ancestrais, ela veio para reparar aquela relação. E se aquela relação foi conflituosa, foi cheia de traição, foi cheia de segredos, de mentiras, entende? A pessoa ela tem uma vida sempre atraindo relacionamentos tóxicos ou destrutivos e não sabe o porquê. Mas só dela se conscientizar disso, cara, isso tem um poder e um potencial muito grande de fazer com que a pessoa ela entenda que ela nasceu para isso, ou para que isso seja visto, aquilo já foi visto. Quando aquilo é visto, integrado e acolhido, agora a pessoa ela tem liberdade de fazer diferente. Oi, que você trouxe algo interessante que agora me chamou a atenção. A minha filha mais nova, era para nascer no mesmo dia da bisavó da avó da minha esposa, da bisavó dela. Uhum.
e minha filha nasceu com 8 meses. Ela antecipou o próprio parto. E ela nasceu um mês antes? Mais de um mês. Ah, Um sim. mês e pouco. Então, assim, ela ia nascer exatamente bem próximo, se não exatamente no mesmo dia, mas bem próximo dos dias da bisavó Da dela. Bisa. Só Aham. que ela, pra você ver, né? Ela antecipou para parto, ela nasceu de 8 meses, 8 meses e pouquinho. Então E ela vamos nasceu. pegar. Pode falar. Aham. Vamos pegar esse exemplo da filha do Anderson, que é um excelente exemplo para a gente falar, né? A sua avó, a sua bisavó, no caso, né? A bisavó A bisavó dela. dela Perfeito. Ela é viva? faleceu faz um ano. Ah, sim. Então, se a filha do Anderson nasce ali na data, ou 15 dias antes, ou 15 dias depois, que a gente considera isso, ela seria, então, uma pessoa que a gente chama dentro da psico de Dublin. Então a bisavó lá, a Bisa, tinha as questões. Os BOs não foi todo resolvido. Aí vem a filha do Anderson. Todos nós que estamos aqui, e isso faz parte da minha crença, nós escolhemos passar por essas experiências. Então ela vê que ali tem uma família que vai dar para ela o que ela precisa dentro do processo evolutivo dela. E ela fala, é aqui que eu vou nascer. Então, se Isso. ela nasce dentro dessa né, desse espaço, o que a Bisa não conseguiu resolver, vem a filha do Anderson e vem no sentido de aqui a história continua. Aqui que eu preciso saber quem que foi a Bisa, qual que era a profissão da Bisa, com quem que a Bisa se casou, foi porque ela quis. Então a gente estuda tudo isso. A partir do momento que a filha do Anderson, se ela fosse, né, conectada, tivesse conhecimento, quer dizer, não sei se ela é conectada porque tem outros fatores, né? Mas se, por exemplo, nessa questão de data de nascimento, ela fosse o que a gente chama de double, ela teria que ter esse conhecimento para gerar esse fator de desidentificação. Eu me desidentifico da vida da minha avó, eu posso fazer diferente. Embora muitas vezes é como se existissem, o universo ele continua mandando símbolos. Sim. Entende? A simbologia, ela vai estar sempre ali acontecendo. Isso independente da nossa vontade. A gente está sempre ali, é tudo muito simbólico. Entende? Então, é muito importante a psicogenealogia por isso, porque a partir do momento que eu entendo os meus simétricos na minha árvore, eu consigo fazer diferente. E é muito importante Sim, prestar atenção nisso. Eu não vou fazer melhor que eles. A gente não está aqui para sim. ser melhor que os nossos antepassados. A gente nem tem essa capacidade. A gente só está aqui para fazer um pouco diferente. Então E, eu e, entendo a biografia da pessoa e vejo que eu posso fazer diferente nisso. e engraçado, né? E você trouxe e parece que ela sabia, porque ela é autêntica, ela é ela. Ela é ela. Então, assim, ela não tem. Quando você pergunta se é o quê, ela fala o nome dela, ela fala, sou eu. O Roger conheceu. Ela é autêntica, ela é ela. Não tem. Então, assim, é como você. Agora você trazendo, fica bem, bem claro que ela não quis receber esse fardo, né? Ou seja, esse fardo não é meu. Então, eu vou antecipar para não ficar com esse BO. Deixa esse BO para outra pessoa. Eu não quero. Então, ela antecipou. E para quem nasceu de 8 meses, ela não parecia nem que não era nem recém-nascido. Quando ela nasceu, ela já Sim, tinha cara de menina de quase 3 meses. olha Então, ela só. nasceu, ela veio para a vida porque ela ama a vida. Ela é vida, Uhum. né? Dá para ver. Então, aí a gente começa a ter um pouco mais de clareza nas coisas. É bem interessante. Sim. E por mais que ela não tenha nascido simétrica a Bisa, ela nasceu simétrica a outras pessoas do seu sistema. Sim. Entende? Então é como se fosse assim, ela se livrou daquele BO, mas ela É, arrumou outro. eu vou escolher o menos pior, né? Sim, É igual. a gente sempre escolhe aquilo que é muito importante para nossa alma desenvolver e evoluir nesse processo, entende? Tem um amigo meu, ele até foi da nossa turma, ele falou assim que o filho dele ia nascer na época, mesma coisa, ia nascer na época do bisavô. Só que o que que ele fez? Ele marcou uma cesárea para que o filho não nascesse na data do bisavô.
O filho se antecipou e nasceu exatamente no dia que o bisavô. Entende? Então não tem escapatória. Se tu tem que conectar com uma pessoa para que tu trabalhes nessa existência, algo da sua vida, tu vai te conectar. Então não adianta a gente tentar burlar o sistema. A alma ela vai passar pelo que ela precisa e tá tudo certo, porque é o que ela precisa para a expansão e evolução dela nessa existência. E é bacana porque a cada tópico aqui eu fico pensando, cara, se tu tá precisando do estudo de caso, eu acho que eu vou me candidatar, né? Porque além das pintas que eu já citei, né? São algumas cicatrizes, são mais de 10 tatuagens. Aham. Querendo ou não, é Rogério Antônio Valduga Filho, Sim. filho do Rogério Antônio, neto do Rogério Valduga. Neto não, bisneto do Rogério Valduga. Porque não é assim, só Então uma são três repetição, gerações é de uma Rogérios? sequência, São né? três gerações de Rogério? Só, até acho que é três, é só três. Sim. E eu nasci no dia do aniversário do meu padrinho, que na verdade ele é de outra árvore, né? Porque é a minha madrinha que é da Aham. família. Sim. E por mais que ele seja de outra árvore, observe similaridades. Porque se essa família te escolheu para ser padrinho, ele não entra na análise, mas observe. Sempre observe. A Aí gente não eu, se conecta com essas pessoas à toa. é uma brincadeira que eu sempre faço, né? Porque, então, além do meu padrinho, né, eu ter nascido no mesmo dia dele, então, o filho mais novo dele é o meu padrinho de crisma, o filho mais Aham. velho dele é meu padrinho de casamento. Aham. Então existe aí um entrelaçamento, né? E esse caso do Rogério é bem interessante porque eu conheço uma família que, no lugar de três, são seis gerações, são seis Rafaels. Rafael, 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 Rafael. Então, assim, quando acontece isso, o sistema está dizendo de forma bem clara: um vai conseguir resolver a treta. É por isso que manda muitos mesmo. É por isso que a gente chama de double, porque se um morrer, o outro tá ali para resolver, o outro tá ali para olhar pro drama familiar. Então o sistema tá dando garantia de que alguém vai olhar para isso. E é um ponto interessante que, até antes de eu conhecer a minha esposa, né, quando eu pensava em ter filho, eu sempre pensava, nome de mulher, eu sempre puxava uma lista, né? Tinha 20 opções. Nome de homem, nunca tinha opção. Aham, E daí sempre ficava naquela, né? Se quando eu tiver filho, nascer um piá, vou botar ali, Rogério Antônio Valduga Neto. E assim, inclusive as ideias, porque eu não preciso nem ficar criando nome. sim. E hoje, e hoje é uma brincadeira que eu faço sempre, que eu digo, cara, hoje se eu tiver um filho homem, cara, bota o nome de qualquer coisa, menos Rogerinho. E isso é bom, cara, porque o Rogerinho, né, o seu futuro filho, que O vai ter o nome aí que Rogerinho. você e sua esposa escolherem. Ah, não, não é porque o Rogerinho sou eu, né? Ah, sim. Então, o teu filho, ele vai poder trabalhar outras coisas. Tu vai abrir espaço para ele trabalhar outras coisas dentro da vivência dele. E como você é um pai consciente, ele já vai saber, pô, eu já sei que ali eu vou ter outras coisas que serão trabalhadas. E talvez você foi o Rogério que olhou para o que precisava ser visto. Por isso que o sistema estava lá Uhum. garantindo que houvesse Rogérios, porque se um morre, o outro tá ali para olhar e assim sucessivamente. Mas talvez agora com a consciência, você seja o Rogério que fala: não, eu resolvo isso, para que o meu filho não precise, para que ele vá ter outras situações e vivências na vida dele. Cara, isso é de um nível, isso é libertador, de um nível, até porque eu tinha um amigo, a gente não se fala mais, né? Mas eu tinha um amigo que colocou na filha dele o nome da irmã dele que suicidou. Então, assim, olha, a pessoa, ela é. Uma homenagem, né? Mas só que não é bem assim. Sim, é uma homenagem, só que aí depois a pessoa tem problemas depressivos, quer se matar, não quer viver, mas porque ela tá carregando, quando a gente fala de Gizan ou de Doble, que são esses
ancestrais que nós somos conectados, ela está carregando um morto na alma. Sim. Então, como que eu vou ter tesão de vida? Como que eu vou olhar para a vida? Como que eu vou querer viver, sendo que eu sou a cópia de uma pessoa que tirou a própria vida, de uma forma assim horrível? Substituição. Então, Entrou num conflito, né? Exatamente. E a gente, para se aprofundar mais um pouco, a gente sabe que as nossas decisões são conscientes. Então, quando eu escolho vir numa família assim, a pergunta é para quê? Sempre para quê, né? Para Sempre quê? para Para que quê? eu estou experienciando essa situação? Sim. Para que tipo de transformação eu preciso experienciar isso? Então, assim, é sempre perguntar o porquê daquilo, para quê, né? Qual que é o motivacional, né? O motivo pelo qual você está passando pela situação. Falando em nome, Rick, um ponto, por exemplo, se uma pessoa não gosta do próprio nome, tem alguma questão também? Tem, geralmente, quando nós não gostamos do nosso nome ou quando nós trocamos o nosso nome, chego lá no cartório e falo, não gosto de chamar Antônio, quero chamar Miguel. Existe uma dor, tá? Existe uma dor aí. Por quê? O nosso nome, ele carrega o nosso mandato. Tudo tem um nome porque tem uma função. Então, se eu tô com essa taça na mão, essa taça tem a função de reter o líquido para que eu possa beber. Então, eu sou Ricardo por um motivo, você é Robson por outro, o Anderson por um motivo e o Rogério por outro. Então, se eu não gosto do meu nome, pode ser também que eu recebi o nome de uma pessoa que se suicidou. Aí aquilo fica ecoando na minha alma. E meu nome pode ser comum, eu chamo o Roberto e não gosto do meu nome. Mas por que que eu não gosto do meu nome? Porque o meu nome está conectado com uma dor muito latente do meu sistema. Então, o nosso nome, ele é um mandato de alma. A gente, quando nós temos aqui, quando nós recebemos um nome, nós recebemos também uma função no sistema. Então, eu sou Ricardo para cumprir o significado do meu nome no meu sistema. Então, todos nós aqui, a gente recebeu esse nome para que a gente cumpra o nosso mandato. E como aqui nós somos 3-1, eu vou falar aqui da letra R, né, que é a letra solar minha, Ricardo, letra solar de Robson, letra solar de Rogério, que quando a gente inicia, por exemplo, o nosso nome com essa letra tem a energia da letra hash, que tem a vibração de cabeça. Cabeça é o quê? Cabeça é liderança, cabeça é pai. Então, nós que viemos com a letra R, nós viemos para reparar a função pai. Então, toda pessoa que tem a letra que inicia com a letra R, ela vem com isso, porque essa é a vibração da letra solar do nosso nome. E como que isso acontece? Isso acontece porque já tem uma intenção nisso. E como que os nossos pais, ao escolher o nosso nome, eles vão acessar essa informação? Eles vão acessar através do inconsciente coletivo. Por exemplo, na minha família, todos os filhos começam com a letra R. Quem foi meu pai? Meu pai foi um homem que perdeu o pai na infância. Então, estamos nós aqui, os filhos, com a letra R para garantir que essa reparação vai ser feita. Entende? Então, o nosso nome, ele traz algo muito importante. Quando a gente está falando de nome, a gente está falando de uma cripta, a gente está falando do que a gente veio fazer no sistema, mas além disso, o que nós viemos reparar. Entende? Se a gente pega, por exemplo, o nome do Anderson começa com a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a letra Aleph. Então, essa letra é uma letra que está referente ao quê? A liderança, a começos. Então, se eu venho com a letra A, o meu sistema me escolheu para quê? Para que algo fosse começado, para que algo fosse sim. iniciado. Lá em casa Então, são os quatro. Eu, meu pai, minha quatro. mãe e meu irmão. Então, Todos com letra A. é um sistema que vem com essa energia do início. E lembra que eu falei que o sistema está sempre trabalhando para fazer, sempre nesse processo de identificação ou homeostase, que é o equilíbrio? Então, quando eu moro numa casa com 4 pessoas com a letra A, eu me pergunto,
O que não foi iniciado, que agora ele tem quatro As para garantir que algo comece. Entende? Então, essa reparação ela vai acontecendo. Então, as letras elas vão indicando isso. Fora isso, o nosso nome ele tem uma vibração. Então, é por isso que é importante que a gente tome o nosso nome. É muito importante que a gente entenda o que que o nosso nome significa. Só que, para além disso, quem que deu o nome? Se eu recebo o nome do meu pai, eu, por exemplo, meu nome significa Príncipe Forte. O meu nome foi dado parte ali pelo meu pai, parte pela minha avó. Entende? Então, foi através da dor do sistema deles que eles precisaram de uma pessoa que vem com esse nome para ter essa reparação. Entende? Então, eu mergulho nesse processo de identificação de nomes. Por exemplo, o nome Rosa. Se eu atendo uma cliente que se chama Rosa, o que que eu vou olhar nesse caso? Eu vou olhar para as mulheres do sistema. Eu vou olhar, por exemplo, a rosa, ela tem a parte da flor, das pétalas, mas a rosa também tem espinhos. Alguma mulher foi ferida? Alguma mulher foi machucada? Então, o nome ele traz muitas criptas e nem sempre é uma coisa ou outra. Às vezes é uma coisa e outra. E quando a gente olha para a árvore, você entende exatamente por que que você tem esse determinado nome, essa determinada letra solar. Você entende todo o processo. Você entende para que que você veio ao mundo. Outra coisa também que é bem interessante, a gente vai, e eu vou bater sempre nessa tecla do inconsciente coletivo e dos símbolos. Por exemplo, mas o meu nome, que é o meu caso também, mas o meu nome, ele é espanhol, então eu tô fora disso. Será que tá? Será que a alma não sabe o significado de uma palavra em outro idioma? Então, por exemplo, um cliente que chama Estevam, que é estes vão em espanhol. Então, quando a gente olha para uma pessoa que tem esse nome, a gente se pergunta: quem se foi? Que a pessoa está trazendo ali no nome. Então, o nosso nome também é uma forma de incluir essas pessoas, entende? E se eu, por exemplo, tenho um nome e repito o nome num filho, repito o nome, talvez até mesmo num pet, eu estou trazendo ali uma informação muito importante para o sistema. Quando eu repito o nome, eu estou falando, vai ter mais uma pessoa para olhar para isso nessa família. No caso dos pets, não. No caso dos pets, a gente olha separado. Mas no caso do filho, a gente traz essa informação junto. Entende? Então, são muitas coisas que nós olhamos quando a gente vai analisar nome. Uma análise de nome, geralmente a gente gera um relatório aí de pelo menos 20 páginas, porque a gente mergulha fundo na origem do nome. A gente começa olhando, por exemplo, o nome do clã, que é o sobrenome. Depois a gente faz a análise do significado, a análise gemátrica. Cada nome ele vai ter uma vibração e você vai ter um número referente ao seu nome. Entende? Então, quando nós temos ali o nome, nós fazemos esse cálculo, onde cada letra ela vai ter um valor numérico para expressar a vibração daquela letra. Então, é algo muito profundo. Que é a numerologia, né, Henrique? Ou não? É diferente. É diferente da numerologia, porque quando se fala de gematria, eu estou falando de um valor expresso numa expressão hebraica, né? A letra hebraica tem um determinado vibração, né? E a numerologia tem uma pegada um pouquinho mais diferente. É uma pegada mais diferente. E quando a gente olha para o nome composto? Então, nós que eu falo eu, e mais quem tem nome composto, Sim. a gente analisa os dois nomes. Então, por exemplo, eu chamo Ricardo Inácio. Então, além de olhar para o nome Ricardo e entender que Ricardo tem um significado para o meu clã, eu também olho para o nome Inácio. Então, é como se eu tivesse dois mandatos, duas funções. Eu tenho que olhar para o Ricardo e para o Inácio.
Então, nós que temos nossos nomes compostos, a gente tem esse nome de duplo mandato. Então, eu tenho ali duas funções. Eu tenho Caramba. que cumprir a função Ricardo do meu nome e eu tenho que cumprir a função Inácio. Então a família do meu pai, cara, deve ter muita gente com, deve ter um sistema bem capenga, porque todos os filhos têm nome composto, até a filha tem nome composto. Sim, os nomes compostos, eles dão esse é como se fosse esse algo a mais a ser visto. É só Sim. isso, tá? Então você tem que olhar para isso, mas o outro não. Então, Seis quando, por exemplo, a pessoas com gente nome tá. composto. Sim. E quando nós pegamos e trabalhamos com nomes compostos, a gente faz análise dos dois nomes separados. Então, o seu nome aqui tem essa simbologia, então a gente faz toda a análise gemátrica, toda a análise da letra solar, e a gente olha o outro nome separado. Entende? E todo nome vai fazer sentido. Por exemplo, Renatas e Renatos, que são os renascidos. Renatos, automaticamente, eles vêm conectado, eles renascem, é como se eles estivessem dando continuidade à história de alguém. A Áurea, a Branca, são também nomes de pessoas que tendem a carregar mortos na alma. Por quê? Quando a gente fala de aura, a gente está falando de algo do mundo espiritual. Se nós estamos no mundo carnal e a pessoa recebe o nome do mundo espiritual, nós estamos nos referindo a quem já morreu. O mesmo acontece com a branca. Por quê? No inconsciente coletivo, um fantasma ele tem esse aspecto de branco. Então, se eu recebo o nome de branca ou de branco, já estou trazendo aí essas informações. Então, são várias e várias informações que nós analisamos para entender o motivo do nome daquela pessoa. Por exemplo, nomes terminados com EL, que são nomes derivados. Gabriel, Manuel, sim. Isso. Samuel, Gabriel, os anjos, né? O Gabriel, que foi o anjo mensageiro. Então, Miguel, todos que têm esse nome também, quando a gente está falando no inconsciente coletivo, a gente está falando também de criaturas espirituais. Então, geralmente, quando nós temos esse nome, a gente vai receber também essa conexão. Nós vamos, o que a gente chama de síndrome de Gizam, né? Nós vamos estar conectados a esses mortos do sistema. Então, são formas que nós identificamos de ajudar a pessoa a entender. Porque muitas vezes, se eu tenho um nome, por exemplo, né, um nome muito comum e um exemplo muito claro disso é quando uma cliente chama Dolores, por exemplo. Dolores, ela vai carregar as dores do sistema. Ou Maria das Dores, ela vai evidenciar ali algo que realmente não precisa nem de dicionário. O próprio nome da pessoa já está evidenciando que tem uma dor ali. E como que eu, se tenho um nome assim, um nome que tem essa característica, eu me conecto com o meu propósito ou com a minha força? Eu faço isso através de transformar dor em algo que vai ajudar as pessoas. Vou usar aqui a palavra cura, por falta de uma palavra melhor. Então, sim, eu recebi o nome dos meus pais de Maria das Dores, mas a minha força está em curar, entende? Então, a gente vai sempre trabalhar o lado oposto daquilo que está sendo proposto. Então, se eu estou ali, tenho esse nome que está conectado à dor. Opa, dor? Então, eu vou aqui ver o que eu posso fazer para ajudar as pessoas a se curarem. Assim, fazendo uma analogia com a PNL, quando você tem uma crença limitante, o que que você faz para ressignificar? Você olha para essa crença limitante e transforma ela numa potencializadora, ou seja, você como se fosse com a polaridade invertida. Algo que está te atrapalhando passa a ser algo que vai te alavancar. É muito similar com o que o Rick está falando, né? Ou seja, você vai transformar luz em sombra, enfim, tem várias fórmulas Isso. de se traduzir esse tipo de movimento. Rick,
tá sensacional. E acho que a gente vai ter que gravar o episódio 3 desse assunto. Mas para a gente Muito já ir bom. caminhando para o final, uma coisa que lá no começo eu até brinquei, mas, por exemplo, tem uma que a gente vê bastante na internet que gera bastante polêmica quando você fala a tatuagem da borboleta. Você chegou a pegar algum caso desse? Qual que é a característica disso? Por que isso gera tanto tabu? E se você souber, e por que será que essa característica desse tabu que gera quando falam da tatuagem da borboleta, se isso tem nexo mesmo com o que as pessoas falam? Dentro da psicogenealogia, a gente vê, igual eu disse, né, bem conectado à árvore genealógica da pessoa e o local que a pessoa tatuou aquela borboleta, né? Lembrando, né, as borboletas, elas têm asas, e asas para nós simbolizam também pessoas que já morreram. Então, são perguntas que eu posso trazer durante o atendimento. Então, eu vejo ali, a primeira coisa que eu faço para a pessoa é olhar o literal. Por que que você tatuou essa bendita borboleta? Ah, porque borboleta para mim significa tal. Então, é uma informação. Depois eu vou lá e olho o que que significa borboleta. Com essas informações, eu vou lá, olho para a árvore genealógica da pessoa e entendo por que aquela borboleta foi tatuada em determinada parte do corpo. A borboleta ela é muito símbolo de mudança hoje. Transformação, né? A lagarta se transforma na borboleta, ou seja, será que Isso, alguém que passou por um processo profundo de transformação, exatamente. Olha, nem tinha pensado nisso, cara. Tu tá bom para ser um psicogenealogista, hein? acredito tudo? Sim. São perguntas que nós trazemos porque a gente vai olhar sempre o fenômeno, cara, e o fenômeno ele é individual. Não tem como falar assim, ah, sou tatuado. Um psicogenealogista de respeito, ele não sai distribuindo verdades. Ah, você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. Tanto que a gente é meio até contra certos diagnósticos, porque eles servem só para rotular a pessoa. Não, Na fulano é um praia, ser tá lá na humano. praia, deixa eu ver aqui, né? Sentar aqui na praia, né? Tô vendo o mar ali, deixa eu analisar as pessoas passando, qual Isso. tatuagem que tem, né? Deixa eu ver, ih, aquele ali é isso, aquela lá, Ah, aquele aquilo, ali né? tá todo cagado. Não, não é assim. A gente foge desses distribuir verdades, tá? A gente está num processo muito de entender a pessoa, que é o que a minha professora Letícia Bassin sempre fala, que é quando você estiver atendendo uma alma, seja uma alma. Então, olhe para a história da pessoa. Minimamente, né? É o mínimo que se espera. Sim. Sim. E também tem um ponto importante nos símbolos, que o símbolo ele tem uma referência também para a pessoa. É típica, né? Por exemplo, se eu tatuo um as de copas para uma pessoa, aquilo vai ser bem interessante, porque, nossa, eu adoro jogar, gosto de jogos, gosto de apostas, então, para aquela pessoa vai ser interessante. Mas, às vezes, aquela tatuagem vai lembrar um ancestral que perdeu tudo por causa dos jogos. Então, tem que entender o que que esse símbolo representa para essa pessoa. Então, muitas vezes não, todas as vezes a gente sai dessa esfera do achar e vem para essa esfera do o que isso representa para a pessoa. E O a pessoa ela contexto, vai né? denunciar mesmo. Oi, Rogê, tu falou? É o contexto, né? É entender, desculpa, é entender o que está acontecendo por trás, como vocês todos trouxeram até agora, a questão do trazer para o consciente o que está no inconsciente, né? E isso vai ser nas atitudes, isso vai ser na forma de agir. Tu já trouxe a questão do nome, das pintas, das Uhum. tatuagens, né? Isso eu, como fisioterapeuta, sempre trago a questão da postura, porque a postura entrega muita coisa, a postura mostra muita coisa, né? A questão da posição do ombro, posição da cabeça, a barriga, a bunda, tá para frente, tá para trás, posição de joelho, a pisada, se o pé tá para um lado, se o pé tá para o outro. Tudo isso são informações que são formas de analisar, são formas de interpretar, mas claro, dentro de um contexto. Uma Exato. coisa é a pessoa obesa em tal postura, outra coisa é a pessoa magra com tal postura, né? Como o Robson trouxe ali antes a questão do, tô na praia analisando. Cara,
Isso, isso, brincando, eu e meus colegas, a gente já fez diversas vezes. Só que é exatamente esse o ponto, é quem está analisando e quem está sendo analisado, qual é a história que tem aí? Porque uma cabeça anteriorizada pode ser o quê? Alguém que está querendo se antecipar, mas pode ser uma tensão do estômago que está puxando essa cabeça para frente e para baixo. Sim. E pode ser as duas coisas também. E aí, Exato! Às vezes pode ser uma coisa e pode ser a outra coisa, né? E são as criptas que a gente vai decifrando. E aí, para a gente aqui também entender um pouco mais, assim, porque daí então tu trouxe a questão do nome, das pintas, dos cortes, das cicatrizes, das tatuagens, tu trouxe vários pontos. Tem mais, quais pontos mais são possíveis de ser olhados e analisados, assim, sem a gente se aprofundar demais por causa do nosso tempo? Sim, dentro aquele, quando a gente preenche o formulário, a gente faz algumas perguntas que a gente vai entender um pouco mais a respeito da história daquela pessoa. Então a gente entende relação com pai e mãe, que é o básico, é o arroz com feijão. Como que eu me sinto em relação aos meus pais? A gente também analisa isso. Cara, o básico que todo mundo quer enquanto criança é ter o contato, a admiração, o respeito, amor, carinho dos pais. Então, se eu não percebo isso, isso vai afetar a minha vida, entende? O corpo humano, cara, ele é muito fofoqueiro. Mas numa outra oportunidade que eu tiver aqui, eu posso até falar também dos dentes, que cada dente, ele representa algo, né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho dente, eu tenho canal nesses dentes dianteiros. Então, a gente pode falar um pouquinho mais disso a respeito disso também. O corpo ele vai estar sempre evidenciando o que está acontecendo com a pessoa. O corpo ele tem todos esses registros, entende? Então, quanto mais você sabe a respeito da sua história, mais você entende todos esses registros que são feitos. então nós já temos até o próximo episódio. Temos sim. E vai ser um prazer voltar aqui e falar um pouquinho para vocês a respeito disso. Que é um assunto assim que me completa, um assunto assim que eu acho, cara, se as pessoas tivessem pelo menos a noção disso, cara, que é uma coisa assim que tá na cara, sabe? Que tá ali, quando eu digo na cara, tá ali na sua árvore, é só tu pegar, sentar, coletar as informações e fazer, então ali tá tudo que tu precisa, cara. Tudo que você precisa tá ali. E é assim, o que eu falo muito é que muitas pessoas querem transcender, querem aí falar de transição planetária sem estar resolvido pai e mãe e sem entender as tretas dos Zica, sistemas. né? Quer estar lá na 5D, mas, pô, cara, 2D ainda tá borrado. a 2D tá toda cagada. Cara, vamos Tá lá começar no do primeiro arroz. degrau ainda. Tá, ixi, mãe, Sim. não Vamos vai. começar com arroz e com feijão, quer entender quem é você, entender o seu nome, entender o seu corpo, entender a sua história, entender a história do seu clã, para depois você querer conectar com Asta Sharon, para depois você querer conectar lá com, com os arcturianos, pleidianos. Então, não tem vibração que conecte um negócio Não, desse. cara. Mas, Não, o arroz com feijão não tá pronto, a pessoa mas tá às vezes o querendo cara. conversar com o ET. Mas o Nada cara quer. contra. Mas o cara quer ir lá para São Tomé das Letras conversar com o ET para resolver esses problemas que ele tá atrás, ué. Tá tentando achar. Exatamente. Então, ele não consegue ver, mas quem sabe o ET resolve. Antes de conversar com o ET, conversa com o Rick primeiro, que eu tenho um negócio aqui pra você, meu filho, que já vai, ó, já vai aí te dar um norte. Tu vai saber pra onde que tu vai. Fantástico. Uma coisa interessante é isso, né? Essa questão de como as diversas terapias acabam se conectando, né? E Sim. agora, como tu trouxe a questão dos dentes, a acupuntura faz essa associação também. Uhum. Né? Cada dente tem relação com um meridiano, Sim, exatamente. né? E aí é isso, é como
tem diversas formas para se olhar para a mesma coisa, e isso eu acho que a gente já falou aqui, se a gente já não Sim. falou aqui em algum episódio, né? É coisa da minha cabeça, mas não, a gente já trouxe isso em outros episódios, né? E como é interessante isso, para a gente buscar o nosso equilíbrio, o nosso ver o que que a gente tem para melhorar, o que que a gente tem para olhar, como tem diversas ferramentas, né? E como tem algumas ferramentas que conseguem olhar de uma forma mais ampla, mais aberta, né? Enquanto outras acabam fechando e querendo focar e querendo determinar, não, isso é A, isso é B. Só Até que porque, até porque, por exemplo, a primeira vez que eu tive aqui, eu tive falando sobre espiritualidade. Então, sim, espiritualidade, cara, eu acho muito importante, mas, por exemplo, eu sou muito devoto de Maria. É um exemplo, tá? Eu gosto muito de Maria, mas não sou ao ponto de ser devoto. Mas eu sou muito devoto de Maria. Quem Maria é para a humanidade quando a gente acessa o inconsciente coletivo? Maria criou um filho que não era dela, assim como José. Então, se eu Sim. gosto muito de Maria e tenho uma devoção com Maria, será que na minha árvore, aí volto com as perguntas, será que na minha árvore tem adoções, bastardias, filhos que foram doados, filhos que foram adotados, casos onde alguém pulou a cerca e está criando um filho que não é seu? Que muitas vezes misturado com essa devoção a Maria, tem uma mensagem do subconsciente. Então, se você já conhece isso, antes de você transcender e querer ir lá para a nave espacial, você já está com bastante coisa dentro de você resolvida e você já integrou tudo isso. estou posto um por todos e todos por nenhum rei, porque aqui nós não defendemos bandeiras, não defendemos teorias, não defendemos mentira, a gente defende sim, a gente defende nossos valores. A gente defende o que a gente tem de melhor. E é isso que a gente traz aqui. Traz conteúdo para quê? Cara, para te aprender da mesma forma que nós aqui aprendemos com tudo isso que o Rick trouxe. Para a gente olhar para a nossa história, para o nosso nome, para a gente aceitar. Apesar de que eu não gosto da palavra aceitar, eu sou mais do entender. A gente entender o nosso processo, o processo de cada um, dentro da sua família, dentro do contexto. E é isso. A gente traz o quê? Luz para iluminar, para clarear essas ideias aí de jirico que vocês têm. Então, não sigam. Por quê? Porque já está aí, ó. Um dos nossos próximos episódios é o nosso queridíssimo Rick aqui de volta. Para quê? Para trazer mais conteúdo como esse. Maravilhoso. Só aproveitando esse ganchinho que o Roger falou, como diz a Andrea Vermont, tem que parar com essas loucuragens. Então, assim, bora olhar para si, bora se tornar uma pessoa cada vez melhor, porque a partir do momento que você olha para as questões e você vai degrau a degrau caminhando no seu processo evolutivo, as coisas vão ficando cada vez melhores. Rick, mais uma vez, sensacional tê-lo aqui conosco. Já temos aqui agendado o próximo episódio para falarmos de dentição. Certo, pessoal? Rick, mas só fala pro pessoal aí onde que o pessoal te acha, quem teve interesse e quer passar contigo aí num atendimento, deixa o recado para a galera. O Rick é de Maravilha. casa, meu. O Rick não precisa mais nem se apresentar. Aquela coisa, quer falar com o Rick? Fala com a gente mesmo, que a gente tem o contato dele, a gente manda. Oh, coisa boa, hein? Coisa boa. Essa parte também é boa. Mas quem quiser, tá, conhecer mais o meu trabalho, entre em contato comigo. Vou tirar um tempo para explicar todo esse processo, embora esse vídeo aqui foi muito, trouxe muitos pontos aqui. Eu achei que com acho que 2 horas que nós estamos aqui, a gente falou bastante coisa, mas às vezes ficou alguma dúvida, se conectou, tem tatuagem, tem tudo que a gente falou aqui, tu se encaixa em alguma coisa. Então, é muito importante, sabe, esse processo de entender, de se aprofundar, integrar a nossa história. Porque senão,
Se nós não fazermos isso, vai ter sempre algo faltando. A gente vai lidar com um vazio existencial. E esse processo ele foi muito importante para mim, ele agregou demais a todos os conhecimentos que eu já tinha, ao respeito, amor e carinho que eu tenho pela constelação, por todas as outras técnicas que eu tenho. Mas esse processo trouxe clareza, sabe? Quando tu depara com algo e tu fala, poxa, agora sim encontrei algo que preencheu. Então, essa mesma sensação que eu tive, é a sensação que várias pessoas têm ao redor do mundo, ao passarem por esse processo, a gente tem assim um trabalho de muita seriedade. A gente tem um trabalho de ajudar você a encontrar o que falta através da sua tomada de consciência. A gente está aqui só para te apresentar um processo, mas a tomada de consciência é com você. Então, me procure, @Henrique Santos Mentor, me chama lá no direct que eu vou ter imenso prazer aí em compartilhar com vocês e ajudá-los nas suas jornadas. Maravilha. Pessoal, até a próxima. Valeu! Valeu! Valeu.